Ao vivo, entrando aqui agora. Esperar chegar alguém. Hoje a nossa live vai ser com a Natália Peric, consultora, especialista, aliás. Adrian Hunter. Oi, filhote. Primeiro a chegar. Bem-vindo. Saudade, viu? Beijo. Hoje a nossa live é com a Natália Peric. Ela é especialista em armário cápsula. Oi. Chama a mãe aí pra assistir essa live. Beijo. Pra assistir essa live aí que vai falar sobre armário cápsula. Muito interessante, tá? Eu vou chamar a Natália aqui pra gente dar início. Esperar ela entrar. Ana Valéria. Oi, Valéria. Vou esperar a Natália entrar e vou convidar ela pra gente dar início à live. Tá bom, então, Adri. Muito tri. Ah, Natália. Acenaram. Oi, Natália. Vou te chamar. Chegou aqui. Convidar. Esperar a Natália. Olha, chegando. Oi, Oiê, oi, lindona. Tudo bem? tudo bom? Eu tô tentando achar um jeito da luz ficar melhor aqui. Tô achando um pouco escuro, né? Tá um pouquinho. Que coisa, eu arrumei. Tem tanta luz, mas mesmo assim, com tanta luz, deixa eu pôr mais pra cá, pra ver se fica melhor. É bom, deixa eu acender a luz de cima, vai. É muita luz, mas olha, hoje ela não tá, tô achando estranho, tá tão escuro. Peraí, Tá. Dávila Brechó. Oi. um pouco mais de luz, tá melhor. Ah, melhorou, né? Uhum. E aí, Tudo bem? tudo e você? Oi, pessoal, quem está aí? O Tô vendo pessoal que tá tem algumas chegando. pessoas. Eu postei lá no grupo também do Imersão agora um lembretinho para Uhum, quem for obrigada. terminando, porque eu vi que a live O Wendel e do a Nu. Wendel tá rolando ainda. Sim, eu tava lá até agora há pouco. É, né? Eu dei uma entradinha também. É, né? Esperar chegar mais um E aí? pouquinho de pessoas aí pra gente começar, né? Dar início. Eu tenho uma listinha aqui de perguntas para te Ah, fazer. que bom. Você tem perguntas? Ótimo. Tenho. Uhum. Ótimo, porque eu tenho o assunto para introduzir, mas eu acho que é sempre com perguntas é mais interessante. Boa noite para quem Não, está entrando. vai rolando ali, aí conforme for eu vou te fazendo as perguntas, tá? Fica à vontade, Muito tá bem, com bom? certeza. Não, eu acho legal, acho que a interação é Fala, Gustavo. importante, né? Porque afinal Uhum. o público é aquele que quer saber, né? Então a gente poder Isso. responder o que as pessoas querem saber, eu acho que é muito importante mesmo. Uhum. Hum, a É luz é isso engraçada porque ela não mesmo. está focando. É engraçado que eu tenho aqui um desses focos fortes de luz para fazer vídeo, né? Para esse tipo de coisa. Que eu achei que Uhum. ia ficar super iluminado, mas não tá tanto quanto eu gostaria, mas tudo bem, né? Acho que dá para Sara, ver. oi, Sara. Oi. E aí, gente? Olha, aqui Márcia, oi, eu vejo os Márcia. nomes aqui, eu sei que tem um monte de gente que eu conheço pessoalmente, mas que se eu olhar o nome, que eu sei às vezes o nome do brechão, mas não sei o nome da pessoa, Ah, né? isso acontece muito comigo. Tem algumas que eu convivo mais assim, nesse mundo virtual aí, através dos grupos, eu já consigo identificar algumas, mas ainda muitas eu não sei. Conheço pelo nome, não lembro o nome do brechó e vice-versa, né? Mas é normal também, a gente não tem como decorar tudo, né? Ah, é difícil. Você sabe que como eu sou professora, eu tenho boa Hum, memória. Com o tempo, eu acho que eu fui é, criando um mecanismo. Eu tenho boa memória normalmente, assim, né? E eu sou boa uhum, memória fisionomista também. Mas essa uhum. questão com nomes, né? Porque todo ano eu tenho classes novas e eu preciso decorar o nome deles, não tem jeito. Sim, Então eu
acostumei a decorar. Todo ano eu acabo decorando com alguma facilidade, né? Mas é que Sim, que difícil bom. você não ver sempre a pessoa. Porque aí, aí não dá para decorar, né? Se você não tá vendo, encontrando, realmente, aí é difícil, né? Mesmo. Com Então, certeza. Márcia Rutter chegou. Oi, Márcia, bem-vinda. Da Vila Brechó, a bem-vindo. Mônica. Mônica, Oi, oi. bem-vinda. Sobre essa questão, Natália, eu visualmente eu gravo melhor, sabe? Eu olho para Uhum. pessoas, eu conheço a pessoa, não lembro de onde, mas eu conheço. Mas para guardar nomes, realmente eu tenho um pouco mais de dificuldade, sabe? Mas, né? É, né? A gente vai associando, né? Tem várias maneiras da gente de fazer isso, né? De certa forma. Sim, E, enfim, tô vendo que tem gente chegando. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, todos todos e bem-vindos. todas, Isso. né? Eu não consigo ver a hora aqui no meu telefone. Eu tenho Ah, medo eu de me. também não, mas a gente vai falando um pouquinho, daqui a pouco a gente vai. Se alguém já quiser fazer pergunta, alguma pergunta para a gente começar o assunto, se tiver aí alguém que já entrou, né? Porque qual que é a questão? Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui, essa é sempre uma questão para mim. Eu Uhum, falei com muito público quando estive no imersão e tudo mais, no um e no 2, né? uhum, Mas eu não sei o quanto que quem está aqui estava ou não, conhece o assunto do armário cápsula, o quanto que a gente precisa introduzir, né? Quais são as uhum, principais curiosidades para a gente puxar, porque tem muita coisa para falar e o objetivo é a gente falar sobre o armário cápsula para negócio. Principalmente uhum, porque eu acho que a maioria das pessoas que vão estar aqui são pessoas da área, né? E que uhum. como a Sim, gente pode pensar nele, principalmente para os tempos atuais. Porque a gente sim. está num momento difícil, né? Eu não sei, até que aproveito para começar, talvez te perguntando, como é que você está? Como é que está o seu brechó? Está aberto aí as coisas? Como é que você está aí, Simone? Então, aqui na minha cidade estava meio que sem nenhum caso de corona, então o comércio foi liberado, a indústria, o comércio, né? Agora parece que tem o primeiro caso na cidade e tal. Então a gente não parou muito. Na verdade, o meu marido trabalha em madeireira e ele não parou nenhum dia, Uhum, né? sim. Então, meu brechó, como ele é em casa, eu estou sempre atendendo, né? Não parei, definitivo assim, eu não parei. E por incrível que pareça, eu tenho trabalhado muito mais agora do que antes, né? Eu Porque vi que você deu uma mega transformada, né? Nesse período. Você mexeu na loja. mexi, fui lá pintar, fiquei toda pintada de tinta. Eu A gente tem que acompanhei. meter, né? Legal. A gente precisa meter a mão na massa, né? Também se for pagar para fazer tudo, e aí até porque é meu, né? Tem que fazer, tem que ter a minha cara, né? Não tá ainda do jeito que eu Sim. quero, ainda mais agora que a gente recomeçou a obra, que é na própria, no próprio espaço, né? Uhum. Montei meu brechó, onde vai ser a garagem da casa, que a gente está em obra. Estava parada essa obra, a gente retomou, então tu imagina, para ir para os outros cômodos da casa para terminar a obra, tem que passar no meio do brechó. Então, todo aquele trabalho que eu tive quase que se perdeu, está se perdendo, né? Hum, Muita sujeira, trabalhoso. muita poeira, mas, enfim, a gente tem que Sim. fazer o que dá com o que tem, né? Uhum. Não, a gente tem que às vezes tirar coelho da cartola, né? Nessas Né? horas. É isso, fazer o quê? Até porque, como não está assim o comércio todo liberado, então a gente vai jogando conforme dá, né? Mas eu tenho trabalhado Como é que você está muito mais. sentindo as vendas aí? Elas continuaram como elas eram? Elas mudaram, abaixaram, subiram? O que você está sentindo? No, na loja física, no espaço físico, assim, parou bastante. Mas no virtual cresceu bastante, sabe? Uhum, Porque já que as pessoas não podem sair de casa para comprar, compra online. Esse comércio, esse tipo de comércio está crescendo muito e eu tive que me reinventar, né? Também nessa área, porque, eu queria vender online e tal, mas a gente vai procrastinando, né? E tem a questão do correio, e aí eu não sabia como que lidava, que colocava, como que fala, como que via a cotação do frete e tudo mais, mas eu tive que uhum. aprender, né? E não é nada difícil, não é um bicho de sete cabeças, não. A Então, gente se adapta, né? É, a eu acho gente, que é ó, a importante. Ivete chegou, a Ivete, Oiê, oi, Vila Beth! Brechó, tem uma turma boa chegando aí, legal.
A Sejam gente vai se adaptando, né? bem-vindos. Precisa, Todos muito né? bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Acho que a Estou gente já pode perguntando porque começar, meu esse é um bem. assunto que eu quero abordar hoje, essa Uhum. adaptação ao mercado e ao ambiente virtual, principalmente. Porque isso é eu não gosto de usar muito o termo tendência, porque ele é um termo que às vezes é batido e tal, mas é um pensamento. O ambiente Uhum. virtual, né, digamos assim, chegou para ficar, né? A gente Eu vai acho. ter Sim. uma continua, isso não vai acabar, não vai voltar ao que era antes, sabe? As Ah, coisas vão com continuar, certeza né, não. em algum. Então é importante a gente se adaptar a isso, né? Uhum. E aí eu queria trazer um pouco dessa questão também no armário cápsula nesse sentido, né? Mas enfim, se você quiser começar Bora? oficialmente, Simone. Bora começar. Quero te agradecer, Natália, em primeiro lugar, por ter aceitado esse meu convite, né? Estou muito orgulhosa de Eu estar que aqui agradeço. contigo. A pessoa que eu tive o prazer de conhecer lá em Minas, em 2018, no meu primeiro imersão. Primeira imersão a gente nunca esquece. É. Eu vou contar um pouquinho, Natália, aquele assunto que a gente estava falando essa semana, só para as pessoas se orientarem assim, tipo, como assim? Tá. Eu fui para uma imersão, né? E na época eu só tinha olhos, como eu comentei contigo, eu só tinha olhos para Nusa, né? A minha musa Uhum. inspiradora, eu ia lá conhecer ela e tal, participar daquele mega evento. E aí eu cheguei para conversar com alguém, a Ivete está aqui, de repente ela pode me dizer se foi ela, porque eu lembro que eu cheguei para conversar com uma pessoa, não lembro qual que era, talvez seja a Ivete. E essa pessoa estava contigo, e ela disse, isso aqui é Natália Perry, que não sei o quê, e eu fiquei com cara de paisagem. Quem é Natália Perry? Eu fiquei com tanta vergonha depois, né? Te chamei no PV e te pedi desculpas e tal. Mas também, né, para mim era tudo muito novo, eu estava chegando, né, nesse universo maravilhoso que eu amo, muito nervosa, muito ansiosa, Uhum. mas faz parte, né, Natália? Sim, foi um E hoje tu evento tá aqui, grande, né? foi, Lá. hoje tu tá aqui comigo, então muito obrigada pelo teu carinho, tá? Por tu É ter meu aceitado esse prazer, meu Simone. convite. Meu prazer, eu agradeço o seu convite. Eu estou muito feliz, eu adoro falar com o público, eu sempre brinco, eu gosto de conversar com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que Uhum. fala pouco, sabe? Então, Sei, eu sempre que eu tenho oportunidade de conversar, estou conversando. Eu gosto muito, eu coisa te boa. agradeço o convite. Vai ser uma ótima conversa Imagina. hoje. Então tá, então vamos abrir oficialmente essa live, fique à vontade, tá? Vamos, muito Eu, bem. Para dar início aqui, tem uma coleguinha nossa que ela tá recém começando com o brechó. Vou dizer o nome dela, né, e divulgar também o brechó dela. A Cleide, Uhum. do Renove Brechó, ela é de Birigui, São Paulo. Oi, Ela diz Cleide. que é tudo muito novo para ela e ela não sabe o que é armário cápsula, né? E que a gente Uhum. está anos-luz à frente dela. Imagina quem sou eu, né? Mas tu sim, tá anos-luz na frente. Mas e ela diz que ela quer muito aprender tudo sobre tudo, sabe? Então, fica à vontade, por favor, nos fale o que que é um armário cápsula, por favor. Então, vamos lá. Eu vou falar de um jeito um pouco diferente e, digamos, mais completo do que eu vinha falando. Vou fazer uma introdução. Então, gente, quem Tranquilo. quiser. A Ivete também, né, Ivete? Adoramos conversar. É, quem quiser perguntar, eu vou ficar atenta também aqui, tá? Uhum, Para quem perguntar, e você tem as perguntas aí também, enfim, porque eu acho que essa sim. interação é super importante. Se tiverem dúvidas, eu acho que é importante mesmo. Às vezes parece um assunto que é senso comum, mas na verdade não é, né? Uhum, Então, acho que é importante mesmo a gente. Ah, oi, Ana Leão. Ana, eu vi que ela, inclusive, curtiu alguma coisa minha, né? Ana, ela falou que ela está assistindo pela Cleide. Muito bem. Então vamos lá. Então, o que que é o armário cápsula em si? O armário cápsula, ele é um conceito que surgiu lá na década de 70, que envolvia essa questão de você ter peças no seu guarda-roupa que uhum, servem para você fazer muitos looks com elas. Naquela época, eles pensavam em peças mais clássicas, essas peças mais básicas, clássicas, né, que a gente pode chamar, sim. universais, assim, que Aham, realmente funcionam para praticamente tudo. Então, você investia nessas peças de boa qualidade. E aí você uhum, tinha um guarda-roupa com menos peças e com essa possibilidade de diversificar e fazer muitos looks com elas, né? sim.
Era Uhum. uma época, o da década de 70, que foi uma época onde havia assim como a gente está tendo esse retorno hoje em dia a esse tipo de conceito, era uma Uhum. época onde havia uma necessidade mais de essencialismo, digamos, nas pessoas, né? Foi uma fase que Sim. veio no pós, ainda pegando aquele gancho de pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, tudo que aconteceu ainda, muitas partes do mundo estavam se reconstruindo, digamos assim. O Sim. movimento hippie era um movimento que, porque depois da Segunda Guerra teve esse momento nos Estados Unidos, que foi um boom de consumo, as pessoas começaram a consumir, através do consumo, as pessoas deram significado para a própria vida. E a geração que veio na sequência começou a questionar isso exatamente, né? Então, por Uhum. isso é que aconteceu na década de 70 esse tipo de conceito, digamos assim. Estou contextualizando porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, tá? Tinha a Guerra do Vietnã, os jovens daquela época questionavam muito os valores consumistas, já como a gente está questionando hoje de novo. Naquela época a Uhum. situação não estava tão grave quanto ela está agora, né? Sim. Enfim, e aí de lá surgiu, e nas consultorias de imagem se utiliza isso, que nada mais é do que você fazer a coordenação de guarda-roupa. Você tem aquela peça que combina com aquela outra, que combina com aquela outra, enfim. Isso seria a base principal. Quando Uhum. eu falo de armário cápsula, hoje principalmente, eu já estou falando de um estilo de vida, de um modo de olhar para a roupa transformado, onde você já não olha mais para a roupa só como um bem consumido, né? E aí eu estou falando de uma metodologia específica criada por mim, onde a gente trabalha com poucos itens, mas não só no sentido de você ter necessariamente um guarda-roupa minimalista. O objetivo é trabalhar também a identidade da pessoa e a Uhum. criatividade, ou seja, sair daquele lugar comum onde você só vê aquela peça como aquele jeito de usar e aprender não só a combinar peças entre si, mas a usar ela de tantas maneiras diferentes que com esses pequenos, esse conjuntinho de 10 itens, que é a minha cápsula, né, que eu falo, a metodologia da cápsula, 10 itens, você pode criar até 45 looks. Uau! 10 itens, 45 looks. E não são Isso é 10 peças de maravilhoso. roupa, hein? São 6 peças de Maravilha. roupa e 4 acessórios. Acessório. Tá? Imagina, 40 looks. 40 Uau, looks. que Então, quer maravilha. dizer, né, é um jeito de construir. Só que hoje eu falo que é um estilo de vida, porque realmente eu acredito que a forma das pessoas consumir vai mudar tanto daqui para frente. Ela já Uhum. vinha tendo uma transformação, as pessoas já vinham buscando o consumo mais sustentável, já se vinha, porque o mundo está, né, digamos, as coisas estão complicadas por aí, né, nesse É, sentido. tudo mudou. Mas, né, assim, essa questão ambiental é muito séria, a questão social é muito séria, mas agora a gente ainda tem um problema econômico aí, Né? Uhum. né? Que não é só de ordem nacional, ele vai ser ordem global. Então as pessoas vão precisar se reinventar em todos os níveis. Então a Exato. cápsula, ela vai ser um tipo para quem conhecer, quem se utilizar dela, vai poder ser realmente algo que vai mudar a vida das pessoas e que vai, inclusive, permitir que elas não fiquem naquele desespero de falar, ai, mas eu quero poder comprar e não posso. Porque se você olhar para suas roupas de um jeito diferente todos os dias, se você trabalhar esse aspecto em você mesmo, ou para Uhum. quem é dono de brechó, né? Souber usar as peças desse jeito, souber atender o seu cliente, ensinando o seu cliente a fazer isso, você vai ter mais clientes, seu cliente vai ficar feliz da vida. Então, quer dizer, e você vai Que ter maravilha. um modo de consumir muito mais consciente, que vai afetar uma cadeia inteira de Uhum. pessoas do mundo inteiro, né? Então, por isso que hoje eu amplio essa ideia, principalmente, né? Que Eu acho que maravilha, né? Imagina, tem uma pergunta aqui também que fala, é, que fala sobre as peças, né? Ah, ela pergunta, eu vou chegar lá nessa pergunta porque da mesma pessoa ela fez 5 perguntas, tá? uhum. Ela gostaria de saber se tu te considera uma pessoa minimalista. Não, eu A não Vera sou uma pessoa Martins está perguntando. minimalista. Eu não Hum, sou. Mas eu sou uma pessoa que consumo conscientemente. Eu sim. considero que o minimalismo também é um estilo. Então, quando a gente fala de identidade, que acho que isso é muito importante, essa pergunta é excelente. Quando a gente está falando de identidade,
no sentido de a roupa, o nosso modo de ser, precisa transmitir quem a gente é, precisa estar em alinhamento, digamos assim, porque não adianta a gente falar, eu quero ser minimalista e eu me obrigar a ser uma coisa que eu não sou. Eu não sou uma pessoa minimalista, nunca fui. Mas Uhum, quando eu falo que eu não sou minimalista, não significa que eu preciso ter um milhares e milhares de peças. Eu sou uma pessoa que gosta de muito detalhe, de muita informação, então eu gosto e eu não sou uma pessoa que se daria bem tendo 30 peças de roupa no guarda-roupa. Sabe, uhum, porque um dos métodos cápsula que existe por aí são esses que você só tem 30 peças de roupa. Eu não trabalho desse jeito. Eu acredito que minimalismo é um estilo e tem pessoas que vão viver muito bem com 30 peças de roupa, de verdade. Tem outras que não. Mas a metodologia da cápsula, ela é um método que permite as pessoas consumirem conscientemente. Então, sim. que é não comprar o que você não precisa, acima de tudo, né? Se você é uma pessoa que precisa de um pouquinho mais, que gosta de ter uma variedade maior, não tem problema, porque você também não precisa ter 10 mil peças, né? Que eu acho que essa que é o equilíbrio. É você saber o que faz sentido para você, porque todo mundo tem peça que não usa no guarda-roupa. Ah, com Todo certeza. mundo. Até quem tem pouco. Porque a gente tende a usar um grupo seletivo de peças. Não é que a gente usa tudo que a gente tem, não é verdade? Geralmente bate e volta, né? Lava, secou, É, usa aquela que tu gosta e vai ficando várias peças lá no armário que tu acaba não usando, né? Ou se usa, usa muito muito comum. raramente. A gente compra pelo desejo. O desejo que a moda instiga na gente de fazer compra não é a realidade do que a gente é. A gente compra muitas vezes peças que a gente acha muito bonitas, mas que na nossa prática não funcionam, Não né? cabe, né? Ela é linda, mas ela é linda lá na arara, porque na hora Ela que a gente é. veste, Ou então no provador da loja, né? Que geralmente no provador tu fica linda, divina, maravilhosa, chega em casa, mas por que que eu comprei essa peça, né? ela não Mas, combina com nada que você tem, aí quando você veste, você se sente estranho, sabe? Então eu é, acho que isso é muito importante. Tô vendo aqui tem alguém que tá falando, Alciene, falando ela é econômica e fashion. Eu acho que a gente pode ser. Eu acho que o importante é a gente ter a liberdade de ser. Mas hum, ninguém precisa de 100 sapatos, sabe? Essa coisa que a gente via muito na mídia um tempo atrás, que era via, um né? Já tá luxo, mudando, né? graças a Deus também, né? Felizmente, Graças a Deus, felizmente, estava na hora. felizmente, né? Mas ainda tem muita gente que tem esse desejo, eu acho, de ter Sim, também. milhares e milhares de coisas, sabe? E não Sim. tem necessidade nenhuma, porque primeiro que a pessoa não vai usar mesmo. Isso é real, assim, real. E você no seu brechó também é importante, eu acho que ao mesmo tempo que você fazer isso com você, eu acho que é por isso que é uma via de mão dupla. Você que tem um brechó, que é uma empreendedora, um empreendedor de brechó, também Uhum, ter essa mesma consciência na hora de trabalhar com o seu cliente, sabe? uhum, Que é sim. não empurrar peças, não Ah, fazer ele comprar o que ele não precisa. Não é nem não empurrar, mas é sem ter a dúvida. Ah, sacada não. de prestar atenção, né? Em ajudar ele a comprar o que ele realmente precisa, porque cada vez que você faz isso, você fideliza o cliente. Cada vez ele Exato. confiando em você, ele vai falar: eu sei que eu posso Uhum, ir lá, que o que aquela pessoa me falou é real, eu não me empurrou nada e ainda me ajudou, ainda me trouxe alguma coisa a mais. Né? Então, exato. eu acho que esse que é Porque a é muito diferença. chato, né? Tu chegar numa loja, acontece muito. É, a pessoa, eu no caso, vou numa loja comprar alguma peça, gostei demais daquela peça, mas ela não me favorece em nada, mas a pessoa que está do outro lado, ela quer simplesmente vender. Aí de repente ela vende, mas eu chego em casa e não gosto dela, não volto mais lá. Não foi legal para mim, nem o atendimento e nem a compra em si, né? Atendimento é outra coisa também muito importante, né? A Fundamental. Vera Martins que fez essa pergunta, se tu é minimalista, ela é do brechó Vilume de Telêmaco, Borba, no Paraná. Eu gosto de dizer de onde que é a pessoa, né? Ah, sim. É, e ela pergunta se pode ficar com tudo que ela tem, é, se é isso, ficar com tudo que ela tem e saber usar e multiplicar os looks. Não precisa comprar mais nada, né? É por Com aí, não certeza. é? Eu acho que assim, a gente sempre tem coisa que a gente não precisa. Então é Sim. legal porque com o armário cápsula você consegue olhar com uma clareza que você tem. Acho que essa que é a diferença.
O armário Uhum. cápsula, só para deixar bem claro, só um comentário aqui, a Marisa Matoso falando que ainda quer comprar a saia verde. Ai, Eu vi uma lindona, saia verde Marisa. hoje, gente, lá no brechó da Valéria, no Desapego Fashion lá, ela postou um monte de looks com uma saia verde plissada. Só uma A verde informação, plissada de tá? 2018. Todo mundo amou aquela saia. Aquela saia foi um arraso mesmo. Foi um Ai, que legal. achado mesmo, na verdade foi uma felicidade. Então. Mas, é, então, porque qual que é a grande questão de você? Não é só ter a roupa, é você se Uhum. conhecer. Então, por isso que você, mesmo que você tenha, você não precisa se desfazer, obviamente, porque eu acho que ninguém tem que, essa obrigação. É mais no Sim. sentido de você falar assim, eu quero, eu quero saber aproveitar melhor o que eu tenho, mas eu preciso me Isso. conhecer, porque senão eu não vou saber. Eu vou ficar olhando para aquilo lá e ficar falando assim, ok, o que que eu vou que eu faço com isso? Entendeu? Eu me desfaço ou não me desfaço? Porque essa que é o segredo da cápsula. Ela tem um jeito estratégico de você usar as peças, de você Aham. compor. Que peça funciona realmente para Aham. você poder fazer com que a multiplicação funcione, acima de tudo. Embora sim, eu acredito que toda peça pode ser desconstruída. Toda peça, a gente está falando fala tanto de desconstrução, né? Toda peça você pode, oi, 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 para quem está chegando agora, toda peça você Bem-vindas. pode, de alguma maneira, achar um jeito de usar ela que você nunca usou antes, sabe? Fazer um Sim. jeito, uma mistura, um jeito de vestir. Outro dia eu vi um também de um brechó, do Brechó R, achei muito interessante. Ele fez um negócio, ele Hum. postou, parecia editorial de moda de revista, porque ele fez uns looks tão diferentes. Ele amarrou umas camisas, ele vestiu uma camisa sobre outra camisa. Foi uma coisa tão interessante que eu falei para ele, nossa, me lembrei da época que as revistas de moda, porque eu trabalhei já em revista, eu adorava, né? Uhum. Editorial de moda, que é uma Uhum. coisa que hoje em dia você não vê muito em. Revista hoje em dia também é uma coisa que é obsoleta, né? Hoje em dia a internet é que é o verdadeiro veículo, É. né? E É. aquelas coisas mega conceituais que você via em desfile e em revista, hoje em dia Aham. perderam um pouco, né? Mas eu acho que se você sabe olhar de um determinado jeito e principalmente se conhecendo, você vai poder criar realmente muitos looks diferentes, originais, sabe? E ficar feliz com isso, porque qual que é o grande segredo? Quando você cria alguma coisa, a criatividade, aquilo que te impulsionou, é como um foguinho, sabe? Eu sempre brinco porque isso é o principal da cápsula, na verdade. Porque o método em si é muito simples. O jeito, ele tem Uhum. uma técnica, é técnico. Mas não é só Uhum. técnica. O negócio é interno, porque senão você não fica feliz e você também não ajuda o seu cliente realmente, entende? Acho que essa que é a verdadeira questão, né? E a Sim. criatividade, tudo que você para você, seja um look, seja um jeito de cozinhar diferente, seja um. Você sente aquela satisfação de eu que fiz isso? Eu que fiz. Que Não é delícia, né? verdade? Então, Que essa que é o delícia. grande segredo, é você se aproveitar disso, entendeu? E não ter medo de ousar, né? De ousar, Não, misturar, experimentar. Se não der certo, tudo bem, mas e se der certo? Que legal, né? Imagina, exatamente. com 10 peças, 6 peças de roupa. Tô com um gato aqui querendo aparecer na live, eu tô cuidando dele. Ai, os bichos adoram. Ah, ele tá aqui louquinho, né, para aparecer. Mas imagina, com 6 peças de roupas, 4 acessórios para montar 40 looks, que maravilha. Até tem uma pergunta aqui também que fala, ela quer saber, na verdade, só um pouquinho, vou pegar ele aqui, tá? Porque senão A vai. minha Olha, cachorrinha tá aqui também, é que agora eu já obriguei ela a deitar lá na cama dela, porque senão não ai, que dá. coisa mais séria. Dúvidas. Ó, a Cláudia, da Feira Bem Vestida aqui de São Leopoldo, uma gaúcha, ela diz que tem muitas dúvidas de como combinar bota com saia, por exemplo, né? Ah, mas É, depende da tem, bota e da saia, né? depende da Naturalmente. saia. Eu acho que assim, a primeira coisa importante, obrigada, Agape. É, Ah, a primeira Rosa, coisa importante bem-vinda. é você
ter confiança. Porque eu acho que assim, o que eu falo? Hoje em dia, outro dia até lembro, eu vi um post que me fez pensar justamente nisso, né? Ah, você tem que conhecer o seu estilo, se autoconhecer. Basta você se autoconhecer para você poder ter estilo e colocar na prática né, um conhecimento de estilo. Não, não é o suficiente. Você precisa ter conhecimento. Então, para quem quer Uhum, fazer uma coisa diferente, por exemplo, nesse caso dessa pergunta, tem que ter repertório. Porque olhar muitas imagens. Então, porque tem muitas e muitas, por exemplo, maneiras de você usar saia com bota. Depende da saia, depende da bota. Por exemplo, uma bota uhum, mais longa vai ficar mais interessante com uma saia mais curtinha, por exemplo. Mas não só, entendeu? Dependendo do estilo da pessoa, uma saia longona, uma saia midi, mas mais volumosa, depende, um estilo boho, por exemplo, aquele estilo meio country, também norte-americano, você vai ter muito bota mais comprida com saia mais comprida também. Só que você tem que ter uhum. referência. Então, para a pessoa que quer fazer isso, o legal é ela entrar no Pinterest, entrar na internet, entrar no próprio Instagram e ficar procurando essas referências e ver o que ela gosta, o que faz sentido para ela. Porque é aí que tudo começa. Para que você se identifica com uma imagem, você fala: ah, tudo bem, eu vi isso aqui, eu tenho uma bota mais ou menos parecida, uma saia mais ou menos. Vou testar e ver se funciona. Então, isso é uma coisa importante. Isso. Outra coisa é fazer a composição de cores. Aí sim, você, por exemplo, falar, ah, tá, eu quero. Existem regras para isso, claro, mas existe o seu feeling, né? Quem trabalha com Uhum, moda, de alguma forma tem esse feeling. Então, por exemplo, combinar. Às vezes tem cores que são difíceis de combinar. Não é que elas são impossíveis, como preto com uhum, marrom, por exemplo, né? Preto com marrom é uhum, difícil, porque são duas cores que às vezes são muito próximas. Se o marrom for muito escuro, por exemplo, o que acontece? Às vezes não dá o destaque nem para uma cor nem para outra, e fica aquela sensação de sujeira visual. Então, a pessoa tem que. uhum, E aí eu recomendo sim, vestir a peça. Vestir, testar. Veste a bota com a saia, veste de uhum, um jeito, testa, vê se funciona. Se você sente que funcionou, sabe? Porque se uhum, você não gostou, ficou meio assim, deixa de lado. Você pode até revisitar, mas naquele momento, se uhum. você não está confiante, não força, né? Digamos Porque assim. tem, Porque aí você vai sim, sair se sentindo mal. pois é, porque tem isso também. Se eu gostei, tá valendo, não tá? Com certeza. Se você Porque, tiver a confiança para usar, porque eu acho que é isso que é aham, importante. Essa coisa tem que vale quando a pessoa se sente confiante, se sente né? bem, Não né? adianta, às vezes a pessoa gosta, mas ela fala, ela fica com medo. Ela fala, ai, mas será que se eu for nesse lugar Será? assim, ai, não sei. Aí a pessoa, aí se você tá nessa dúvida, não vai para não se expor. Porque se você tiver vulnerável naquele ambiente, você vai. Não adianta falar. Não adianta alguém falar para você que você está maravilhosa, que acho que é até aquilo, uma coisa que a Ivete falou aquele dia. Não adianta você falar isso para alguém vindo de fora. Porque a Uhum, pessoa. Ou alguém fala para você, você fala, ficou bom, a pessoa fala, ficou ótimo. Aí só que você não tá botando muita fé. Você até acha que ficou bom, mas você tá inseguro. Aí você sai. Aí sim. você vai ficar com aquele comportamento assim, meio tipo, com medo. O outro sente o seu medo, né? É que nem cachorro. As pessoas sentem o nosso medo. Com certeza, né? Tem um comentário aqui da Cleia Martins Teixeira. Ela é do Brechó Maravilhas Incríveis. Essa mulher maravilhosa. Ela fala Oiê, que ela me amo o segue armário. lá. Amo o armário. Ela é maravilhosa. Amo o armário cápsula e um closet com peças. Aí subiu. Peraí, com Coringas, peças sim. coringas. Sensacional. A Royce. Oi, Royce, bem-vinda. Eu comprei um Oiê. vestido para um casamento azul. Ah, sobre isso também tem outra pergunta ali. Um casamento, vestido azul marinho para um casamento. Ele combinou com um sapato preto. Só Não ficou bom combinou. com um sapato. Não combinou, só com um sapato nude. Em relação a casamento, eu lembrei também da pergunta da colega. Quantas peças precisam para ter um armário cápsula? Tu já falou. Aí depois eu vou chegar aqui. Mas assim, daí tem a questão do casamento. Por exemplo, ela tem 10 peças, como tu falou antes, tem 6 peças de roupa, mais Uhum. 4 acessórios para 40 looks. Mas aí para um casamento, uma formatura, um aniversário, aí sai fora dessa cápsula, não sai? Sim, o É uma legal é outra você ter uma cápsula? cápsula de festa.
entendeu? Ah, Você uma tem uma outra cápsula cápsula, só de né? festa. Ela não precisa ser Ah, uma cápsula sim. do mesmo tamanho, por exemplo, tá? Agora, eu Aham. acho são dois pontos. Sem dúvida, para casamento, para esse tipo de festa que é muito formal, que exige realmente um tipo de look. Porque tem casamentos, casamentos, né? Hoje em dia tem tido muito casamento de dia, casamento na praia, que já não é tão. Sim. Não precisa de um mega vestido, tal. Mas para você poder suprir essa função, o ideal é você ter algumas peças. Então, o que hoje em dia é muito interessante de se pensar para festa? Você não necessariamente precisa ter um vestido. Agora, numa cápsula de festa, você pode ter um vestido, por exemplo, se você quiser muito, e pode ter tipo saia com ou calça, inclusive, com Uhum, blusa, sabe? uhum. Porque aí você vai Sim. variando. Uma calça fina, uma calça de seda, ou, sabe assim? Faz perfeitamente um papel formal para uma festa formal. Então, é legal você ter Uhum. esses elementos que você pode variar também. Então, o que é a cápsula, basicamente falando, né? São duas partes de baixo para quatro partes de cima. Isso é a cápsula normal do dia a dia, tá? Então, a fórmula é essa: você tem quatro partes de cima para duas de baixo, para você poder realmente Aham. variar. Porque as partes de baixo, elas sempre duram mais, né? Elas sujam menos, elas Aham. geralmente são feitas de materiais mais firmes, digamos assim, peças Uhum. mais. Porque né, a parte de baixo é aquela a gente senta, ela é a que mais desgasta, digamos assim, né? Então, você Sim. ter menos de baixo e mais de cima. E aí, você tem uma equivalente a isso para a festa. Então, você tem uma mega saia legal, linda, arrasadora, ou uma calça, ou duas saias, uma mais comprida e uma mais curta, porque tem festas que vão pedir um look longo, por exemplo. Tem festas que não, Sim. mas que ainda assim você tem que estar arrumada, tem que estar chique e tudo mais. Então, você pode ter essas variações. Uma cápsula só de festa vai te render, ó, porque aí você não vai. Porque festa que tem aquela coisa de não repetir look, né? Hoje em dia, repetir look pode, É. mas em festa é mais difícil, porque senão você fica muito marcada, ainda mais quando é cidade pequena, esse tipo de coisa. Se você tiver Ah, com uma certeza, cápsula, né? você nunca vai repetir, porque aí um dia você põe essa blusa com aquela saia, outro dia outra blusa, outro dia outra. O dia você faz um mix de vestir uma por cima da outra. Enfim, Eu acho tão conforme a legal, criatividade da pessoa, ainda dá para ir longe, né? Então, né? Eu não tenho, eu tenho medo de arriscar. Eu confesso que eu tenho medo, mas eu acho muito bacana. Eu te sigo, né? Te acompanho e vejo cada look que tu faz assim, meu Deus, mas ela é muito estilosa. Ah, daí tem essa questão, Natália. A pessoa é muito estilosa, para ela tudo cai bem, para mim não. Não é bem assim também, né? O que não que tu é, me não diz é. Eu sobre acho isso? que a grande questão é o autoconhecimento. No meu caso, é injusto falar, porque eu sou formada em moda, eu trabalho com moda há muito tempo, então eu tenho Sim, essa sim. parte do conhecimento teórico, conhecimento sobre roupa, eu tenho também. Uhum. Então, é por isso que eu sempre brinco, eu falo, não adianta só você ter só conhecimento de você. Você tem que ter conhecimento de moda. Então, assim, estude história da moda um pouco. História da moda é maravilhoso, porque a moda de cada época mostra os costumes daquela época. Então, quem estuda um pouquinho Aham. de história da moda, você vai entender o que estava por trás. Por que naquela época se usava tal tipo de roupa? Tem sempre um Uhum. contexto sociocultural que implica. E você entendendo o porquê, digamos assim, por que se usa assim, por que não. Por exemplo, nos anos 90, nos anos 80, era muito comum essa coisa dos combinandinhos. Você combinar sapato com cinto, sapato com bolsa, sabe assim? Lembro, Hoje em dia, não. Hoje em dia, lembro. se você combina, Aham. você fica considerada uma pessoa conservadora. Mas tem gente que é É, conservadora e tá tudo certo também. Não tem tá problema ser tudo certo. conservadora, entendeu? A questão é se. Aí, nesse sentido, é importante o estilo da pessoa. Porque não adianta ela falar, eu sou uma pessoa tradicional. Mas hoje não tá na moda combinar sapato com bolsa, então. Só que aí ela faz isso e se sente mal. Ela resolve ir com uma coisa que também. Então, eu acho que. Só que se ela conhece o contexto, sabe? Se ela conhece o porquê daquilo, ela fala: ok, por que que não se usa hoje mais? Porque hoje em dia isso é considerado de pessoas mais conservadoras. Mas tudo bem, mas eu sou uma pessoa tradicional, eu gosto de ser assim, eu acredito que ser assim é legal. Usa Tá tudo combinando, certo, entendeu? Eu acho que essa que né? é a grande questão, né? O importante, não existe nada errado, mas eu acho que para a pessoa alcançar o estilo que ela deseja alcançar, ela precisa juntar conhecimento pessoal, autoconhecimento e conhecimento, repertório sobre estilo, sobre moda, enfim.
né? Sobre armário cápsula, claro. Né? Vera Martins, ela já fez uma pergunta aqui, tem mais uma. Ela gostaria de Ó, o dicas para Wendel. saber. Oi, Wendel! O Significa que Wendel, acabou também a live deles. acabou. Eu tava lá um pouquinho. Eu também, eu Bem-vindo, dei uma querido. entradinha lá. A Vera gostaria de dicas para saber o estilo dela, para ela descobrir o estilo dela e poder montar um armário cápsula. Muito bem. Bom, Aí eu para posso também indicar, fala, a Ivete, né? Que ela é consultora de com estilo e certeza, imagem. com Procura lá no certeza. arroba Eu acho que para a Ivete Santos, pessoa ponto sou poder se eu. conhecer, ela precisa realmente fazer um trabalho mais aprofundado. Existe Tem. muita informação por aí, e se você Uhum, for buscar essa informação, você vai encontrar já uma série de dicas, né? Falando assim, porque eu acho que todo mundo tem que começar por si mesmo, a buscar o que você conhece, o que você gosta, o que te faz sentido, né? Eu sou aham, consultora também de imagem, mas justamente eu falo da imagem sustentável. Por quê? Porque por trás do estilo existem muitos, que eu acho que essa que é uma questão que entra muito no armário cápsula. Por trás do uhum, estilo existem gatilhos psicológicos. Que acontece? Às uhum, vezes a gente quer se identificar com um determinado estilo, porque a gente acha que aquilo é legal, mas a gente não se identifica. Ou às vezes a gente se identifica com uma coisa que a gente nega. Eu, por exemplo, vou falar um exemplo. Eu faço de uhum, tudo para negar em mim, porque eu sou muito dos brilhinhos e dos. Tenho um lado em mim que é muito romântico, muito. Tem essa coisa do. Eu sempre adorei um brilho, um laço, um babado, né? Quando eu era criança uhum, era uma coisa muito forte. E aí, o que acontece? Em algum momento da minha vida eu aprendi que isso era brega, por exemplo, na uhum, escola, sei lá, em fases da vida. E aí, o que eu fiz? sim. Eu neguei. Só que meu olho brilha quando eu vejo uma coisa assim. Eu tô numa loja, de repente, eu vejo uma blusa toda bordada, cheia de aplicação. Nossa, meu olho brilha. Hoje em dia, isso também voltou ao estilo. Então, é por isso que eu acho que a questão do estilo ela é delicada, porque ela também tem esses gatilhos por trás, né? E aí eu Uhum, trabalho eu sempre entro com o aspecto da psicologia. Todo trabalho que eu faço envolve no armário cápsula, a gente tem tanto para você, porque o armário cápsula é uma metodologia que ela serve para a pessoa, para eu como indivíduo, e para você que é uhum, dona de brechó, para você aplicar no seu brechó, né? uhum, Mas uhum, sempre você tem que aplicar em você primeiro, porque para você ter a sim. experiência antes de levar para frente. E lá no armário cápsula você vai ter um jeito de identificar que ele é mais rápido. É diferente de uma consultoria inteira, como é o caso da Ivete faz, eu também faço, cada uma faz do seu jeito, mas assim, é, é um trabalho aprofundado. Uma consultoria de imagem é um trabalho longo, aprofundado, que né, requer realmente uma atenção sua para aquilo. Para você começar no Sim. armário cápsula, você tem algumas ferramentas que já facilitam você a entender de um jeito rápido, que é a metodologia dos temperamentos. Através de você Uhum, conhecer um pouco do seu temperamento ali, e aí é uma metodologia bem visual, né, que a gente tem lá, uhum, você consegue entender e decodificar como aquele temperamento, que tipo de roupa aquele temperamento usa, que é um jeito bastante confiável, no sentido porque o temperamento ele tem muito a ver com a personalidade e com o comportamento, a forma da pessoa agir, né? E aí ali tem uhum. bastante um bom gatilho, digamos, para você já ir sem necessariamente fazer. Porque aí tem pessoas que vão fazer consultoria de imagem, tem pessoas que não, profundamente. Eu falo porque Uhum. assim, eu tenho clientes de consultoria que desistem no meio do. Não é que desistem, mas você tem que ficar no pé da pessoa, porque é trabalhoso. Investigar o seu estilo requer também que você esteja disponível para isso. É um trabalho Ah, longo, sem dúvida, sem né? dúvida. Então, eu Eu acho que faço tem esses parte dois do, lados. eu faço parte de um grupo da Ivete, um grupo de consultoria, e ela passa lições pra gente, né? Eu tô sempre atrasada. E ali a gente Porque dá aprende, trabalho. dá trabalho, é bastante conteúdo, e aí para tu poder te identificar, te achar ali no meio, né? Qual que é o meu estilo? Eu acho que, lembrando agora de tu falar de babado, de laço, teu estilo é romântico, né? Ou tem um pezinho ali.
Tem, com né? certeza. Eu tenho super, mas é o que eu mais nego em mim, entendeu? É aquele que eu mais evito, porque tem ainda uma crença minha, e eu reconheço ela, que diz que aquilo é meio breguinha. Não é que é breguinha. Por que que é breguinha? Para mim, depois que eu fiz moda, o pessoal da moda, por exemplo, da faculdade, é um pessoal super cool, minimalista, nananã. Então, esse tipo Uhum, de coisa naquela época era considerado, né? Então, e aí a gente se adapta, porque a gente tem uma necessidade de pertencimento muito grande, né? Isso é né? inegável. Então, tem que olhar sempre esse lado também. De aprovação também, né, das outras pessoas, né? Do Tipo, tipo de ambiente que voltando você circula. exatamente, porque assim, ó, no imersão do ano passado, eu até comentei com alguém, uma das gurias lá. Nossa, eu tenho vontade de morar num grande centro, sabe? Porque numa cidade grande, tu pode usar o que tu quiser, ser a pessoa que tu é, na verdade, sabe? Aí eu comentei ainda, cara, esse monte de roupa que tem aqui, que eu amo, meu olho brilha, como tu diz. Se eu for usar isso lá na comunidade onde eu moro, vão me chamar de louca, vão querer me botar no hospício, porque é uma questão de cultura também, né, Natália? Uhum. Sim. É, não, a gente, é Porque por eu isso que acho a lindo. gente precisa ter essa consciência. Porque na medida em que a gente até consegue romper o padrão, sabe? Então, fala assim, dane-se Aham. que me chamem de louca. Se eu conseguir bancar isso, tá tudo bem, né? O que é um equívoco, Uhum. porque na cidade, né, numa cidade, numa grande metrópole, por exemplo, como São Paulo, também tem o outro lado, justamente. Também existem Hum. demandas ali do olhar das pessoas e também existe a nossa necessidade de pertencer. Qual que é o Ah, perigo? sim. Existe sempre um risco. Quando você falou isso, eu até pensei exatamente nisso. A gente tem muitos ideais. O ideal é o que tem de pior, por um lado, né? Ele é bom porque ele nos Hum. motiva, a gente tem ideais, digamos assim. Mas a Né? gente tem uma Aham. construção interna que eu posso chamar de ideal, que é um ideal que nos boicota. Por quê? Porque ele fica sempre falando assim: se eu for assim, aí vai estar tudo certo. Se eu, a gente tem aquelas ideias de como seria se a gente fosse assim, se a gente fosse Exato. assim, né? E Exato. aí isso é muito irreal, porque isso tira a gente da possibilidade de ser quem a gente é e usar Uhum. o nosso potencial no agora, no presente, verdadeiramente. Aí a gente fica naquelas Uhum. idealizações, se compara com os outros, isso é um terror, e a gente faz isso. Todo mundo faz, é um mecanismo normal do ser humano, né? E só tem Né? que estar atento a isso, né? É normal, mas que é ruim é. Renascimento. Tinha vergonha de usar roupas que gostava. Sempre me achei brega e agora estou me libertando. Que legal. Usando aquilo que me faz bem e que me sinto bem. Que bacana. É isso Ai, aí. que ser. Tem que se libertar mesmo. Eu acho que é muito importante a gente. É através da consciência que a gente se liberta. É sabendo que a gente tem essas limitações, é sabendo que tem uma vozinha lá dentro falando assim, você vai usar isso? E aí você primeiro, eu acho que Vou um sim. jeito de perguntar é assim, aonde que você ouviu que isso era brega? Porque normalmente você não construiu essa ideia da sua própria cabeça. Você ouviu de alguém, em algum lugar, e é esse questionamento que você tem que se fazer. Eu acho que nesse sentido, assim, minha mãe dizia que era brega. Ok, mas a sua mãe é de uma outra época, de um outro tempo, de um outro contexto. É brega mesmo ou Sim, era a crença da sua mãe? Ou é brega né? mesmo ou era a crença de, sei lá, da televisão que você assistiu lá na década de 80, uma informação, e hoje em dia já nem é mais assim, né? Então eu acho que essa é uma forma de se refletir, pelo menos já começa. É isso aí. Meu brechó Silvano está perguntando, meninas, é possível aplicar armário cápsula na moda masculina, Natália? É possível sim. O homem, ele é mais limitado. O guarda-roupa masculino, não que o guarda-roupa seja, os homens culturalmente são mais limitados. Em geral, eles não se permitem tanto, porque o que acontece na Uhum, moda? Você tem sempre essa coisa de que a mulher, né? A mulher é visual e o homem ele é poder, né? O homem é os estereótipos do masculino no mundo é de que o homem é poderoso, ele tem que ser sério, ele tem que ser confiável, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo. A mulher é que é aquela da imagem, né? Então, muitos aham, homens não se permitem se interessar por. Isso também está mudando com o tempo, obviamente, né?
E aí, o que acontece? Ele é um pouco mais limitado dependendo do homem, tá? Lá na experiência de armário cápsula que a gente fazia lá no Luz da Vila, que a gente fazia, né, presencialmente, através do Aham, Airbnb, nessa experiência, eventualmente apareceu um homem uma vez, e a gente fez uma cápsula legal. Eu não trabalho muito com público masculino, meu público é mais feminino, mas é aham, possível sim, porque da mesma maneira, só que a questão é que este homem tem que estar disponível para isso, o homem no qual se vai trabalhar a cápsula, por exemplo, para uhum, poder uhum, mudar e usar as coisas de maneiras diferentes. Agora, assim como é possível para homem, é possível para pessoas muito básicas. Uma das perguntas que várias pessoas já me fizeram é assim: ai, mas não vai funcionar para mim, porque eu sou uma pessoa muito básica. Então, se eu sou básica, eu não vou ficar fazendo esse monte de maluquice que você faz com a roupa, digamos. Basicamente é esse o jeito que a pessoa fala, né? Mas sim, também tem maneiras de uma pessoa básica fazer uma cápsula, tá? Só tem que é uhum, uma adaptação, ou seja, você não vai usar fazer um monte de mix de estampa muito louco, ou você não vai usar acessórios tão impactantes, ou tudo vai ser, digamos, numa proporção menor nesse sentido, mas sim. que dá para fazer também dá. Então dá para qualquer pessoa nesse sentido. Que delícia, né? Que delícia. O É, importante é a a Vera continua. criatividade. É isso aí. Ah, aqui tem mais uma pergunta. Deixa eu ver de quem. Ah, do Wendel. Nossa, eu tô totalmente. Eu tô totalmente cápsula nessa quarentena. Coloquei uma arara no quarto com 15 peças, todas combináveis. Tô adorando. Olha que delícia. Pois Olha é, só, né? 15 peças. Olha que Mas é delícia, verdade. Wendel. Eu, por exemplo, estou no sítio. Faz, sei lá, faz 45 dias que eu tô aqui, eu não tô em São Paulo, né? Eu trouxe a minha Aham. malinha e eu tô usando essas mesmas roupas. Eu lavo, eu vou variando e vou. Porque, ainda mais aqui, mas eu tô fazendo de tudo para não ficar com roupa de sítio. Porque aqui eu tô trabalhando, tô fazendo, né? Tô tendo que produzir foto, produzir Sim. vídeo. Então eu Aham. preciso variar. Mas com o que eu trouxe tá Sim. funcionando, sabe? Então eu acho que isso é importante mesmo. Que A gente não delícia. precisa de muito para viver. A gente se Ah, com engana, certeza. É, né? ainda mais agora nessa quarentena que a gente está se tocando mais ainda disso, que não precisa de muito para viver e viver bem, né, Natália? Com É, a certeza. Vera, mais uma pergunta da Vera. Quais são os tecidos mais ecológicos, Natália? Olha, os reutilizados, eu diria. Os mais ecológicos são os reutilizados, né? Eu acho que assim, existem muitas contradições nesse sentido. Eu acho que os mais duráveis são os mais ecológicos, porque existe, por exemplo, a questão do algodão, né? Ah, será que as fibras naturais são mais ecológicas? Não necessariamente. Em muitas situações, o plantio do algodão era hiper prejudicial, tanto para a terra quanto para quem colhia. Tinha uma série de contradições assim, com relação ao uso Uhum, de agrotóxicos, esse tipo de coisa. Então, não sim. necessariamente a fibra natural é. Só que, por outro lado, os derivados de petróleo são complicados também. Lá, os poliésteres da vida, né? Esse tipo de fibra totalmente sintética, porque ela também é tudo. Só que agora, falando em termos de brechó, se você já está reaproveitando a peça, você já está saindo no lucro. E para mim, o que é realmente ecológico nesse aspecto é qualidade. Uma peça que vai durar bastante tempo, sabe? Então, assim, não é nem o tecido em si, a fibra, mas, por exemplo, é, tem, tem tecidos de boa qualidade que não dão bolinha, que não ficam grudando pelo, que isso é mais ecológico do que um tecido que você usou duas vezes, três. Eu lembro quando eu ia comprar Ah, tecido uma época, quando surgiu a entendi. viscolaicra, quando ficou na moda a Sim. viscolaicra lá no começo dos anos 2000, eu lembro claramente de comprar viscolaicra no Bom Retiro, né, para fazer o trabalho da faculdade e tal. E aí eu queria comprar, claro, uma mais barata, porque, né, era caro, malha é cara, na verdade, né? E aí tinha a viscolaicra da Santa Constância, que é lá da Constanza Pascolato, né? Que era a melhor viscolaicra que tinha e era, obviamente, Uhum, mais cara. E aí tinha as com outras. certeza. Qual que era a diferença? A da Santa Constância, ela era uma viscolaicra que tinha uma torção no fio tal
lá na tecnologia deles, que não dava Aham. bolinha, entendeu? Então era uma viscolar que era aqui, ó. Aí eu tive a oportunidade de fazer essa comparação, de comprar uma não tão boa e de comprar Uhum. uma mais, uma boa da Santa Constância. Incomparável. Então, assim, eu acho que a questão é, qualidade sempre vai ser melhor do que vai ser mais ecológico, porque vai durar Mais mais, ecológico, vai durar mais, né? né? E aí depois no Nesse armário sentido. cápsula vai durar muito mais ainda. Com certeza, porque o armário Nascimento, cápsula pede que você tenha peças de boa qualidade. Oi, Raul. Oi, Li. Eu tô vendo aqui umas pessoas conhecidas minhas também. Tudo bom, legal. gente? Prazer ter Sejam vocês bem-vindos. aqui. Ó, um homem aqui Nascimento para Ana nos Leão. ouvir, É, além né? do Wendel. Além do Wendel. Nascimento Ana Leão. Eu adoro moda. Estou me aprofundando mais, fazendo alguns cursos e estou amando essa área. É isso aí. Eu acho que é Olha, importante ter conhecimento. Para quem é da área, para quem trabalha com brechó, tem que ter conhecimento mesmo. aqui o Wendel tinha feito um comentário, estou subindo aqui para ver, tá? Eu acho que era em relação ao que eu comentei sobre usar aquilo que gosta e tal. Se eu usasse o que eu gostasse aqui, ia me chamar de louca. Ele colocou assim: muitas vezes negamos o nosso estilo devido aos outros. Exatamente. Eu não tenho coragem, assim, sabe? De deixar aflorar o meu estilo, mas olha, uma hora dessa eu não sei não, viu? Posso, ó, eu pegando esse gatilho que você falou, falando para todos os É, donos de brechó que estejam aqui hoje. Vocês são, assim como eu, todos nós trabalhamos com moda, né? Mas assim, vocês aham, são vetores, vocês são modelos para as pessoas que compram de vocês. Vocês são as pessoas que mais podem fazer diferente, dentro do então, seu contexto, naturalmente, sim, né? uhum, Então eu estimulo vocês a serem. Outro dia eu fiz um vídeo falando sobre coerência, que tinha a ver exatamente com isso. Quem depois dei uma olhada lá na minha página. Que tem exatamente assim, eu acho que quem trabalha com isso tem a maior possibilidade de ser mais si mesmo, né? É sim, só e porque as pessoas vão, você é a pessoa, você é a autoridade no assunto, digamos assim ali, né? Então você é aquela que pode puxar. Basta você dar o primeiro passo. E depois que você der o primeiro passo, você usou um pouquinho, aí depois você... Sabe aquela história de que quando você sai da sua zona de conforto, você vai tornando o entorno zona de conforto também? A hora que você fez sim, sim, diferente. sim. Eu lembro quando eu cortei o cabelo curto. Eu queria cortar, mas eu tava morrendo de medo. Eu também. Aí, o dia que eu cortei, nossa, que libertação. Aí eu consegui cortar muito mais curto depois, por exemplo. Eu cortei ele Uhum, não tão curto a primeira vez. Aí, quando eu conheci, inclusive, a Ivete, que foi quando tudo começou com relação ao armário cápsula, a Raquel, que tá aí também, eu não sei se ela ainda tá, eu cortei curtésimo. Eu fui para esse evento com o cabelo quase como se tivesse raspado. Só que foi feito na tesoura, mas foi curtissíssimo, assim. Por quê? Porque a gente tinha conseguido cortar curto, sim, sabe? Então, é, você vai dando aquele passo, você vai alargando a sua zona de conforto. E é só você ir exato. aos pouquinhos, entendeu? Acho que esse que é o E, segredo. e é só começar, né? Porque assim, Oh, ó, para uma pessoa que vem no meu brechó, eu consigo identificar nela alguns trejeitos, como que chama, nós estávamos falando há pouco. Eu consigo colocar várias peças no estilo dela. Eu consigo, acho legal, fica bacana, sabe? Eu não consigo para mim, entende? Aí o Wendel tá dizendo assim, se solta, amiga. com certeza, porque eu acho que é Ai, isso ai. que você vai. Só que você tem que ter vontade. Esse é um outro ponto importante, eu acho. Assim, muita gente me pergunta: o que eu preciso fazer para ter estilo? Você precisa estar afim. É, E isso é a primeira. Você precisa gostar da coisa, querer. Porque aí, querendo, porque tem muita gente que fala para mim assim, eu preciso. É a mesma coisa de tenho que já não dá certo, Ai, eu também né? não Quando é gosto uma dessa frase. obrigação, é aquela velha história. Você fica ali, você Não fala assim, gosto. eu tenho que não sei o que lá, eu tenho. Aí não. Mas assim, putz, eu adoro, mas eu não sei bem como fazer. Quem gosta Uhum. já deu um grande passo, porque aí já está antenado, já está afim, já quer Já tá com fazer, a mente né? aberta, né? Com certeza. Então, acho que esse que é o grande. Lili Fausto. A Ah, Natália oi, me ajudou Lili! A Natália me ajudou
a compreender que a moda tem muito a ver com a nossa personalidade. Ser a gente mesma faz um bom reflexo na nossa moda. Que legal. Que bom que você está, Lili. Desatina Reuse, a gente tem Prazer em ver uma vocês. licença poética. Olha, eu não sei que horas são. Ai, faltam 15 segundos restantes, minha querida. A gente vai, segue para a próxima ou a gente se despede aqui? 9 segundos. Ah, eu queria fazer uma. Dá para continuar? Eu queria fazer um Dá. fechamento com um assunto para brechó.